Olá, turma. Bora para mais uma aula. Agora nós iremos falar um pouco sobre o nosso último tópico, que é o manejo sanitário na piscicultura. Beleza? É um tema que ele é um pouco diferente, tá? Dos demais que vimos anteriormente, porque a piscicultura, ela na verdade é um sistema de produção bem peculiar, né? Com muitas características exclusivas desse sistema de produção. E nós iremos então comentar um pouco dos conceitos que nós já abordamos sobre o manejo sanitário, porém agora aplicado, né, a essa criação em água, que é a piscicultura. Então, pessoal, bora só relembrar o nosso conceito, tá? Eu creio que o principal objetivo da nossa matéria é a gente sair daqui com esse conceito muito bem definido, muito bem estabelecido, que a gente realmente saiba, né, o que é o manejo sanitário. Então, o manejo sanitário é o conjunto de técnicas, né, o conjunto de ações que nós tomamos no sentido de garantir a sanidade dos animais, do rebanho, dos meus peixes, dos meus suínos, das minhas aves, tá? Então, o manejo sanitário não é algo pontual que você vai lá e executa uma única ação e resolve o seu problema, tá? São uma série de ferramentas que vão ser implementadas de forma conjunta para que elas alcancem o objetivo final, que é garantir a sanidade dos animais de produção. Bora conhecer agora, pessoal, um pouco da estrutura dos componentes que fazem parte de uma piscicultura, tá? Existem diversos sistemas de produção de peixes, né? Sistemas onde você trabalha em represas, em sistema onde você trabalha com tanques redes, e o sistema mais comum e mais conhecido é o sistema em tanque escavado, tá? A gente vai usar esse padrão para a aula de hoje, beleza? Então, vamos considerar que a gente está trabalhando mais em cima de um cenário parecido com esse da Ford, tá? Um sistema de criação em tanque escavado. E aí, basicamente, os componentes que fazem parte de uma piscicultura é o quê? Os tanques, né? Que é talvez a principal estrutura, né? Então, nós temos aqui tanques de diversas dimensões, os maiores destinados à terminação e os menores normalmente para recepção de alevinos, para recriar esses alevinos, né? Ou mesmo para fazer períodos de vazio sanitário com os alevinos recém-chegados, enfim. Então, nós temos basicamente o que? Os tanques. Nós temos a estrutura de apoio, né? Que é basicamente depósito de ração, fábrica de ração, né? A sede da propriedade, enfim. E percebam, nós temos aqui instalado algumas coisas. Esses pontinhos aqui, ó, são aeradores, tá? A gente vai estudar mais à frente qual que é a função do aerador. É oxigenar a água, garantir que tenha oxigênio dissolvido na minha lâmina d'água, porque o oxigênio é essencial para a sobrevivência dos meus peixes, tá? E aí, percebam, pessoal, aqui, ó, nós temos um ponto que é o ponto de entrada, o ponto de alimentação da água, tá? E aqui na parte de baixo nós temos os pontos de saída, que são os pontos de escoamento, para a gente trocar, a gente substituir de forma periódica essa lâmina d'água, beleza? E aí, pessoal, vamos falar agora da principal questão da piscicultura, tá? Do ponto de vista sanitário, o que eu tenho que fazer para a minha piscicultura ser uma piscicultura produtiva, do ponto de vista sanitário, uma condição ideal, uma condição adequada? Basicamente, pessoal, controlar a qualidade de água, tá? Manejo sanitário em piscicultura se resume basicamente em garantir a qualidade da minha água, tá? Desde a origem que essa água minha tem, ao manejo que eu faço, manejo e monitoramento que eu faço com ela durante o processo de produção e a forma correta que eu vou escoar, que eu vou drenar, que eu vou descartar essa água, tá? Então, basicamente, nós queremos ter uma piscicultura conduzida com eficiência do ponto de vista sanitário, nós temos que trabalhar com controle de qualidade de água, porque é a principal matéria-prima, vamos dizer assim, para a gente trabalhar com a criação de peixe, é a água. Então, se você não tem água de qualidade, você não consegue produzir com qualidade, tá? E assim, basicamente, o ambiente que o peixe vive é a água. Então, se você tira isso dele,
ou você proporciona um ambiente que não condiz com a necessidade dele, você vai atrasar o desenvolvimento, você vai estimular ou potencializar problemas de ordem sanitária, aparecimento de doenças, de anomalias, coisas que a gente não deseja, beleza? Então, quando a gente fala de manejo sanitário na piscicultura, temos que nos atentar com qualidade de água, tá? Isso é essencial, pessoal. E aí, vamos falar então de algumas medidas preventivas que nós adotamos na piscicultura, tá? Porque basicamente o manejo sanitário na piscicultura é em cima do controle da qualidade da água, desde a origem ao manejo e acompanhamento que a gente faz dessa água e o descarte posterior, tá? Então a gente trabalha sempre de forma preventiva. A gente tem que ter traçado exatamente de onde essa água vem, o que eu vou fazer e manter com essa água durante o período que ela está sendo utilizada e para onde eu vou destinar, tá? E aí, então, dentro dessa questão preventiva, quais são as minhas ações? Quarentena dos tanques, tá? Ou seja, ao final de lotes, né, eu vou lá e vou deixar um período sem animais, esse tanque vai ficar vazio, eu vou, às vezes, fazer uma aplicação ali de cal, vou esterilizar, eu vou permitir que esse tanque ele fique isento, né, de qualquer fator que possa ocasionar um problema de ordem sanitária no lote seguinte. Então, a quarentena, o vazio, é fundamental dentro do manejo da piscicultura, tá? Você tem que traçar uma estratégia de alimentação adequada para evitar o quê? Desperdício, excesso de material orgânico na sua lâmina d'água e uma eficiência alimentar, tá? Que os animais realmente consigam comer a quantidade certa, que não tenham falta de alimento para que eles possam ser mais produtivos. Então, assim, traçar estratégia no sentido de vou fornecer ração 2, 3, 4 vezes por dia, vou colocar qual quantidade de ração por alimentação. Então, todas essas questões têm que ser pensadas de forma muito estratégica para que a gente tenha uma eficiência grande dentro do processo, tá? De consumo de alimentação, para que eu não tenha desperdício e que eu também não deixe faltar, beleza? O manejo nutricional, isso é mais relacionado à questão da formulação dessa ração, ou seja, escolher rações com os teores, né, proteína, energia, com valores adequados a cada categoria do animal. Então, o animal que está ali no berçário, ele recebe uma ração X. O animal que está ali na fase de crescimento, ele vai receber uma ração Y. E o animal que está na terminação, ali no final do ciclo, dando seus 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, enfim, ele vai ter uma demanda diferente daquele animal recém-chegado, aquele alevinho que acabou de chegar na semana passada, tá? Então, a gente tem que ajustar, tem que buscar o alimento adequado para esse animal, tá? Com os teores nutricionais adequados. É importante que a gente implemente técnicas de aeração, tá? A aeração, igual a gente viu na foto, né, os aeradores, é basicamente para proporcionar a oxigenação da água, garantir que a água tenha oxigênio disponível para a sobrevivência dos meus peixes, beleza? Água sem oxigênio é sinônimo de mortalidade dos meus peixes, então a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe com ajuste de lotação, ou seja, quantidade de animais ideais por unidade diária e que a gente promova, então, essa aeração, essa oxigenação da água, beleza? Secagem regular dos viveiros para limpeza, tá? E asepsia, isso a gente soma junto com a quarentena, né? No sentido de justamente evitar, né, que de um ciclo para o outro determinados problemas de ordem sanitária persistam, beleza? E aí, nós comentamos que para garantir a sanidade dentro da piscicultura, a principal ferramenta que nós podemos utilizar é o controle da qualidade da água que eu estou trabalhando. Isso vai desde a origem da minha água, ou seja, de onde essa água vem, qual o tratamento que eu faço para receber essa água nos meus tanques, colocar filtros, ou mesmo, enfim,
atestar a qualidade da minha água. Eu preciso de uma água de qualidade para que eu dê condição de qualidade para os meus peixes se desenvolverem, tá? E quais são as características que a gente vai observar para monitorar, para acompanhar essa água dentro do ciclo produtivo, né? A primeira, pessoal, é a temperatura da água, beleza? Então, a temperatura da água, ela tem que ser ideal para a espécie de peixe trabalhado, tá? De modo geral, a gente pode trabalhar aí entre 25 a 28 graus Celsius, tá? Isso aí é uma realidade que atende boa parte das espécies que nós trabalhamos aqui na nossa região, tá bom? Então, a temperatura da água, ela tem que ser ideal. E como é que eu vou medir a temperatura da água, pessoal? Com um termômetro, tá? Existe um termômetro muito utilizado, que ele já vem com um ganchinho, né? Ele é um gancho. Você amarra um barbante e você joga ele dentro da água. É interessante que você meça essa temperatura, não na lâmina da água, na flor da água ali, na superfície, mas que você emerja pelo menos uns 40 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros, para que você consiga realmente captar a temperatura do local onde os peixes vivem, né, que é abaixo da superfície. E aí, essa temperatura, ela tem que dar entre 25 a 28, tá? Um outro método, uma metodologia bem bacana, é você medir em 3 pontos diferentes de profundidade. Então, digamos que seu tanque tenha 1 metro de profundidade. Então, tu vai medir na superfície, tu vai medir na metade, né? E tu vai medir ao fundo. E aí tu faz a média de temperatura para obter, então, essa temperatura média que tem que estar entre 25 e 28, beleza? Então, é importante que a gente mantenha essa temperatura dentro de padrões adequados, porque temperatura e pH estão diretamente relacionados à decomposição de material orgânico, tá? E, assim, a decomposição de material orgânico, ela tem um impacto muito grande dentro dessa cadeia produtiva, dentro desse ecossistema aquático, beleza? Então, assim, você tem que manter tudo dentro dos padrões para que você tenha um ambiente em equilíbrio. A ideia é manter essa água em equilíbrio para que os peixes consigam sobreviver e se manterem ali, e se desenvolverem, né, que é o que a gente deseja. Um outro fator é o pH. O pH ele deve estar entre 6,5 a 8, tá? Então a gente evita ao máximo pH muito ácido, só que eu também não quero pHs muito altos, muito básicos, tá? Então a ideia do pH é que eu mantenha ele entre 6,5 e 8. O pH ele também está relacionado, igual comentei anteriormente, assim como a temperatura, às reações de decomposição de material orgânico, as reações com a amônia, que pode se tornar, né, tóxica para a população de peixes. Então, assim, a gente tem que controlar esses fatores, porque a soma deles é que vai ocasionar o problema dentro do ambiente aquático, tá? E como é que eu vou medir, pessoal? O pH, o jeito mais simples, é através de um pHmetro, né? O equipamentozinho digital, você vai mergulhar ele ali na água e ele vai dar o valor de pH para vocês. Esse é o método mais simples. Só que nós temos outros métodos, que é através de reagentes, tá? Vai pegar uma amostra d'água, vai misturar a quantidade apropriada de reagente, vai fazer o processo conforme o próprio manualzinho ali que vem junto com o reagente te instrui, e aí você vai ter uma tabela comparativa, e aí você vai identificar o pH que aquela água se encontra, tá? Isso é muito comum nos kits de produtor. Eu vou mostrar isso mais ao final. É uma ferramenta indispensável para todo piscicultor ou pessoa que trabalha com piscicultura, tá? Então, ficar sempre atento, pessoal, porque todos esses fatores que a gente vai pontuar, eles são importantes. Eles exercem impacto direto no equilíbrio desse ecossistema aquático, e isso reflete dentro da produção, isso pode gerar mortalidade, isso pode gerar problemas de ordem sanitária. A gente não deseja isso. Um outro fator, né? Esse talvez o mais importante, é lógico, todos os fatores são importantes porque a gente quer que a água esteja em equilíbrio, mas esse é um fator que determina o que? A sobrevivência ou não dos peixes, que é o que? A quantidade de oxigênio dissolvida, né? E como é que eu vou mensurar isso, pessoal? O oxigênio dissolvido, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Porque
não há a possibilidade da gente fazer isso com reagente. E o equipamento necessário é um oxímetro, que é um equipamento não tão barato, não tão acessível, não tão comum de se ver por aí, tá? Mas a ideia é que a concentração de oxigênio ela esteja acima de 3 miligramas. Isso é o que a gente deseja. Então, como que eu faço, né? Como eu não tenho oxímetro, como isso não é algo muito comum, como que eu posso fazer para mim ter noção, ter percepção com relação à quantidade de oxigênio disponível? Basicamente, eu tenho que entender a dinâmica da disponibilidade de oxigênio na água, né? Então, qual que é a dinâmica de disponibilidade de oxigênio na água? Eu vou avançar aqui e, basicamente, essa é a dinâmica, tá? Nós temos que, nas primeiras horas do dia, ou seja, na madrugada, nós temos concentrações baixas de oxigênio, tá? Porque durante o período noturno quase não há, enfim, o oxigênio ele é consumido, tá? Ele é consumido pelos organismos aquáticos e você não tem a reposição desse oxigênio, tá? Então, durante a noite é um período de consumo. Então, vamos perceber aqui, ó, que depois das 5h30 da tarde, o que nós temos na concentração de oxigênio? Ó? Esse oxigênio vai caindo, tá? Até as 5h30 da manhã. Então, durante o período noturno, nós temos consumo de oxigênio, mas não temos produção de oxigênio. Nós não temos oxigênio sendo dissolvido nessa água. Então, o que a gente pode deduzir? Que o período mais crítico para a falta de oxigênio é o período da manhã, tá? Então, é muito comum quando a gente chega na propriedade, durante a manhã, por volta de 6 horas da manhã, você pode observar a presença de peixes vindo à superfície da água, tá? Na busca de oxigênio. Por quê? Porque não tem oxigênio na lâmina d'água, eles vêm buscar esse oxigênio na superfície, tá? Então, quando você percebe um acúmulo de peixes vindo ali à superfície, nos primeiros horários da manhã, significa que provavelmente você tem um problema com falta de oxigênio, tá? Isso pode ser pontual, pode ser coisa de uma semana, mas se isso realmente persistir, é sinal que você tem que adotar alguma medida para reverter, para melhorar a questão da concentração de oxigênio na sua água. Quais medidas são essas, pessoal? A mais simples é a adoção de aeradores, né? Aeradores, para você realmente estimular, favorecer, né? A concentração de oxigênio naquela lâmina d'água, ou a diminuição da população, fazer uma despesca, dividir o lote, também é uma alternativa. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito nesse sentido, de ajustar a população e monitorar para ver se os animais estão com oxigênio suficiente, tá? E o próprio animal, ele vai te indicar se está ou não faltando oxigênio naquela lâmina d'água. Então, chegou no tanque, primeira hora do dia, 6 horas, 5h30, os animais estão na superfície buscando oxigênio, isso indica que você tem uma baixa concentração de oxigênio disponível para aqueles peixes na lâmina d'água. Então, é um indicativo para você ficar atento e começar a adotar medidas para oxigenar essa água, tá? Durante o dia, então, nós temos os picos de produção de oxigênio, né? Então, durante o dia é muito comum, mesmo em tanques que você chega ali 5h30 e encontra os peixes na superfície, quando dá por volta de 11h30, meio-dia, os peixes já estão com comportamento normalizado. Por quê? Porque a concentração de oxigênio ela vai ter seu pico aqui mais ou menos por volta de 1h da tarde, tá? Então é importante que a gente entenda essa dinâmica, pessoal, do oxigênio, porque como a gente não tem, às vezes, facilidade para medir, né, a gente possa ficar bastante criterioso com relação a essa análise do comportamento dos animais. O próprio peixe ele vai te demonstrar que você tem problema com falta de oxigênio naquele ambiente, tá? E aí a gente tem que entrar com as medidas para reverter esse quadro, que é a adoção de aeradores, diminuição de população, e tentar sanar isso e corrigir essa falha para as próximas criações, para os próximos lotes. Um outro componente muito importante, esse é bem simples, tá, da gente mensurar, é a transparência, né? A transparência nada mais é do que você medir realmente a transparência desta água. E aí tu usa uma ferramenta, que é esse disco, ó.
É um disco com cores brancas e pretas, né? Amarrado aqui em um barbante. E aí tu vai mergulhando esse barbante. Na verdade aqui é interessante que seja uma fita métrica, né? E aí tu vai mergulhando esse disco e quando esse disco desaparecer, quando você não conseguir mais visualizar, você marca ali a profundidade e retira. E aí tu vai medir a transparência, tá? E essa transparência ela tem que estar entre 20 e 40 centímetros, tá? A transparência a gente mede ela para quê, pessoal? Para indicar a coloração dessa água, a quantidade de sólidos que podem estar presentes naquela água, que fazem com que essa água se torne turva, se torne escura, né? E esses materiais que podem estar dissolvidos na água, que vão diminuir a transparência, podem ser restos de solo. Então é muito comum em tanques que recebem diretamente água de rios que transbordam, de enxurrada, a água fica com aquele espectro de lama, né? E a água fica aquela amarelada. E aí você pode pegar um disco desse ali com 5 centímetros, às vezes você não consegue mais visualizar o disco. A gente pode deduzir o quê? Que aquela transparência ela está sendo comprometida em decorrência de sólidos, restos de solo, né? Resíduos do solo, lama, dissolvida naquela água, tá? E essa concentração de resíduos que estão presentes nessa lâmina d'água podem se acumular nas brânquias, nas vias respiratórias dos animais, dos peixes, e ocasionar problemas de ordem sanitária. Tá? Então, a água para a piscicultura ela tem que ser limpa, ela não pode ser transparente, tá? E ela não pode ser escura demais. Então, ela tem que apresentar essa transparência entre 20 a 40 centímetros. Tá? Então, uma coisa que pode fazer com que a água fique escura também, excesso de material orgânico na água. Então, a água com muito material orgânico, ela tende a ser uma água mais escura, tá? Então, você pode ter situações aí da transparência sendo impactada por solo dissolvido nessa lâmina d'água, excesso de material orgânico, ou se a água estiver muito limpa, muito transparente, significa ausência de material orgânico. E você não pode ter ausência, você tem que ter uma quantidade ali padrão, né, para o desenvolvimento dos organismos aquáticos, porque isso é um ecossistema, então você tem que ter ali um equilíbrio, tá? Então você tem uma água limpinha, transparente, significa que você tem uma ausência de organismos aquáticos naquela água, isso vai influenciar em todo aquele ecossistema, ou seja, vai comprometer a questão da disponibilidade de oxigênio, a própria temperatura da água em profundidade, enfim, diversos fatores são afetados quando você tem uma água muito limpa também, tá? Então, a água para piscicultura, pessoal, vamos cravar isso aqui, ó. A transparência entre 20 a 40 centímetros para engorda e entre 10 e 20 para alevinagem, tá? Por que para a alevinagem é menor? Porque são animais menores, pequenos, os tanques normalmente vão ser tanques menores, mais rasos, tá? Por isso que a gente tem essa diferença. Mas, pensando em animais adultos, pessoal, 20 a 40 centímetros de transparência, tá? Água não muito suja, a água não pode ser suja, a água não pode ser escura demais e a água não pode ser transparente, beleza? Avançando mais um pouquinho, pessoal, um outro componente, um outro fator, na verdade, que a gente monitora, né, é a condutividade elétrica, tá? E a condutividade elétrica é bem interessante porque a gente consegue medir de forma bem simples, através de um equipamento chamado condutivímetro, né? Muito utilizado lá na hidroponia para a gente medir a solução, né? a condutividade da solução hidropônica, né? E aqui basicamente é a mesma função. Você vai pegar o condutivímetro, vai medir essa condutividade e ela deve estar entre 0,02 a 0,1 siemens por centímetro, tá? Então, a gente vai ajustar ali a unidade de medida para que ele dê, ela tem que dar, na verdade, valores entre 0,02 a 0,1, tá? E a condutividade está diretamente ligada às reações, né, que acontecem dentro do teu ecossistema aquático, beleza? Então, você manter isso dentro do padrão é sinal que as reações que ali ocorrem vão estar acontecendo de forma adequada. Quais são essas reações, pessoal? Inúmeras reações, tá? Decomposição de material orgânico e questão de fotossíntese pelas algas, liberação de, enfim, é muito complexo, tá? O que a gente tem que saber é que a condutividade ela é essencial para que você tenha um equilíbrio das reações acontecendo no ambiente aquático, beleza?
Avançando, pessoal, ainda dentro dessa questão, vamos falar agora sobre a concentração de amônia, tá? O que causa a concentração de amônia? Presença de material orgânico na água. Por isso que lá no começo a gente falou o quê? De usar a ração de forma racional, traçar uma estratégia quanto ao uso da ração, usar a ração adequada para cada fase do animal, tá? Porque a principal fonte de material orgânico, né, são sobras de ração e as fezes dos próprios peixes, tá? Então eu tenho que ter uma densidade de peixe adequada, eu tenho que dar ração na quantidade adequada para evitar sobra, evitar desperdício. Porque a reação da amônia na água, né? A concentração amônia, ela vai ser convertida em nitrito, depois em nitrato e depois liberada ou absorvida, né? Essa é a reação normal. Quando você tem temperaturas fora do padrão, quando você tem pH, melhor, quando você tem temperaturas elevadas e pH muito alto, ou seja, pH acima de 8, você tem o que? A retenção de nitrito, tá? Então a amônia é convertida em nitrito e esse nitrito, ele é tóxico. Ele fica presente ali na lâmina d'água e a concentração, melhor, concentrações altas de nitrito, elas se tornam tóxicas e podem ocasionar mortalidade dos peixes. E a reação, então, não continua, tá? E aí você tem o que? Mortalidade dos seus animais, você tem diminuição da sua produção, da sua produtividade, tá? Da concentração de amônia, ela é essencial que você faça o monitoramento, o acompanhamento, e que você controle, você regule muito a relação de compostos orgânicos que estejam dissolvidos, diluídos nessa lâmina d'água, tá? Ou seja, fazer o arraçoamento de forma racional, de forma equilibrada, colocar ração na quantidade adequada, nas horas certas, não deixar ocasionar desperdício e, uma vez que você trabalha com alta densidade de peixe por metro quadrado, você tem uma probabilidade muito grande de ter problema, porque vai faltar oxigênio, você vai ter uma deposição muito grande de dejetos, né, porque esses animais eles defecam, então assim, eles produzem material orgânico, né, eles comem a ração e vão defecar, ou seja, vão produzir dejetos, que é composto orgânico, né? Então, assim, você trabalha com populações muito altas, você está mais suscetível a ter problemas de ordem sanitária nesse sentido, tá? E aí, uma vez que a gente não tem ali temperatura adequada, que você não tem um pH adequado, que você não tem a condutividade adequada, você favorece o quê? Essa intoxicação por nitrito, tá? Porque as reações não acontecem de forma equilibrada, esse nitrito presente na lâmina d'água é tóxico e, consequentemente, você vai ter ali a mortalidade dos seus animais, tá? E aí, pessoal, uma ferramenta essencial para qualquer piscicultor e profissional de piscicultura, tá? É o kit produtor, tá? Um kit desse custa em torno aí de 800 a 900 reais. Pode ser que esteja um pouco mais caro, né? Mas a última vez que eu cotei estava nessa faixa. Isso já tem algum tempo. E basicamente é um kit que te proporciona uma série de ferramentas para você fazer o monitoramento, o acompanhamento desses parâmetros que a gente mencionou aqui, tá? Então, assim, com um kit desse você consegue ter uma série de informações que vão fazer com que a sua propriedade, a sua produção, ela seja conduzida de forma mais criteriosa, de forma técnica. Beleza, monitorei a qualidade da minha água, sei de todos os parâmetros. O que mais eu posso fazer para poder buscar um padrão de sanidade legal dentro do meu sistema de piscicultura? Basicamente, pessoal, a compra de alevinos, tá? De fontes confiáveis, de origens que eu possa realmente atestar a qualidade sanitária daqueles animais, né? Que eles já venham, que eles não venham, né, com alguma contaminação, algum problema de ordem sanitária, e aí eu acabe às vezes trazendo uma situação indesejada para os meus tanques, tá? Então, é muito importante que a gente escolha o alevino de fontes, né, de fornecedores idôneos, tá? Outra situação é você fazer a quarentena desses alevinos. Então, eles vão chegar, você não vai lançar eles direto nos seus tanques, você vai fazer uma recria deles em tanques isolados, né?
até porque se eles tiverem algum problema durante esse período de quarentena, eles vão manifestar ali o problema e você não vai alastrar isso para os demais tanques. Então é muito importante. Fazer a recria desses alevinos, o manejo adequado, né? Ou seja, garantir que eles vão ser, você vai fazer a divisão dos lotes, que é muito comum a gente trabalhar em silvicultura com lotes grandes, à medida que os animais vão crescendo, você vai repartindo ele em outros tanques, né? Então é importante que a gente tome bastante cuidado com o manejo que a gente faz, com a taxa de lotação desses animais, com a ração que a gente fornece, com a qualidade da ração que a gente fornece. Enfim, temos que monitorar tudo, temos que acompanhar tudo, pessoal. Porque a piscicultura você não enxerga o seu animal. Igual nas demais criações que nós mencionamos, né? Na bovinocultura, na avicultura, na suinocultura, muitas coisas você consegue identificar por visualizar o animal, né? Com características, com comportamentos, com sinais, com sintomas. Aqui se torna um pouco mais complicado porque o seu animal está abaixo d'água, então você não consegue ver os seus peixes. Então você trabalha o quê? Vigiando aquilo que você tem acesso, que é a água. Então na piscicultura, ou você controla a qualidade da água, ou mais cedo ou mais tarde você vai ter problema, tá? Então, pessoal, basicamente com relação à piscicultura, era esse o tema que nós tínhamos para abordar, né? Eu tentei ser um pouco mais objetivo. Nós temos ali a apostila também, a apostila está com material bem objetivo, mas a ideia aqui é que a gente tenha noção, né, da atividade e do nosso compromisso com manter a qualidade da água, a qualidade do ecossistema aquático, para permitir, para potencializar o desenvolvimento da espécie que a gente está trabalhando, tá? Mais comuns na nossa região é o tambaqui, é o pirarucu, são espécies que a gente considera mais rústicas, né? Porém, a gente nunca pode esquecer que a qualidade da água é essencial na piscicultura. Beleza? Pessoal, valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Até a próxima.